Olá, gente, tudo bom com vocês? Eu espero que todos estejam bem no dia de hoje. Assim intenciono, assim desejo. Venho trazendo hoje mais um capítulo desse livro da Clarice Pincola-Estés, Mulheres que Correm com os Lobos. É uma autora junguiana. Como eu já falei, né, nos capítulos anteriores, quem tiver interesse está na minha playlist. Quem tiver interesse também pode consultar a minha playlist sobre vídeos sobre os arcanos maiores do tarô, né, que eu também trago, além das tiragens, né, de tarô nesse canal, ok? Então, eu venho trazendo aqui os capítulos desse livro, certo? Eu venho tratando o que a autora ela traz nos capítulos. Se você ainda não leu o livro e não quer ter o spoiler, né? Não quer saber da história antes de ler, então não assista os vídeos, ok? Mas vamos lá. É, nesse capítulo, a autora, né? Ela vem trazer o capítulo que tem o seguinte título: A Tocaia do Intruso, o princípio da iniciação, o Barba Azul. Ela vai contar aqui nesse capítulo a história do Barba Azul, né? Que eu vou contar aqui, eu vou ler a história do Barba Azul, né? Depois eu pretendo falar do que a autora trata nesse capítulo, ok? Ela começa dizendo na introdução, antes da história, que em um único ser humano existem muitos outros seres, né? E cada ser humano que existe dentro de todos nós, esses seres que existem em nós, eles têm os seus motivos, seus valores, seus projetos. E que ela diz que em algumas tecnologias psicológicas tenta, né, classificar esses seres e sugere que nós temos o comando sobre eles e os escravizem, né? Mas ela diz que a tarefa que ela propõe, né, é que todos esses seres, eles têm um lugar, têm uma paisagem, né, e que os artistas, os que criam a si mesmo, possam pegar cada um desses seres, criar, amar e curar. Mas ela diz também que tem os seres que são os mais destrutivos, né? Que são aqueles que destroem a natureza instintiva da mulher, certo? Que a deixa entorpecida e fragilizada. Não só as mulheres, essa história não é só para as mulheres, mas para os homens também, certo? E esses seres que nos fazem isso, né, que são destrutivos, eles devem ser reconhecidos para que possamos conter a sua energia destrutiva, ok? Então, a história do Barba Azul trata disso. Eu vou ler a história para vocês. Gente, desculpa se você tiver algum barulho externo, né? Mas é porque aqui sempre tem os vizinhos, de vez em quando passa um avião. Mas vamos lá. Existe uma mecha de barba que fica guardada no convento das freiras brancas nas montanhas distantes. Como chegou até o convento, ninguém sabe. Uns dizem que foram as freiras que enterraram o que sobrou do seu corpo, já que ninguém mais se dispunha nele tocar. Desconhece o motivo pelo qual as freiras iriam guardar uma relíquia dessa natureza. Mas é verdade. Uma amiga de uma amiga minha viu com seus próprios olhos. Ela diz que a barba é azul da cor do índigo. Para ser exata, é tão azul quanto o gelo escuro no lago, tão azul quanto a sombra de um buraco à noite. Essa barba pertenceu um dia a alguém de quem se dizia ser um mágico fracassado. Um homem gigantesco, com uma queda pelas mulheres, um homem conhecido pelo nome de Barba Azul.
Dizia-se que ele cortejava 3 irmãs ao mesmo tempo. As moças tinham, porém, pavor de sua barba com aquele estranho reflexo azul. Por isso se escondiam quando ele chamava. No esforço para convencê-las da sua cordialidade, ele as convidou para um passeio na floresta. Chegou conduzindo cavalos enfeitados com sinos e fitas cor de carne. Acomodou as irmãs e a mãe nos cavalos e partiram a meio galope floresta adentro. Lá passaram um dia maravilhoso, cavalgando, e seus cães corriam a seu lado e à sua frente. Mais tarde pararam debaixo de uma árvore gigantesca e o Barba Azul as regalou com histórias e lhes serviu guloseimas. Bem, talvez esse Barba Azul não seja um homem tão mau assim, começaram a pensar as irmãs. Voltaram para casa tagarelando sobre como o dia havia sido interessante e como haviam se divertido. Mesmo assim, as suspeitas e temores das 2 irmãs mais velhas voltaram e elas juraram que não veriam o Barba Azul de novo. A irmã mais nova, no entanto, achou que se um homem podia ser tão encantador, talvez ele não fosse tão mau assim. Quanto mais ela falava consigo mesmo, menos assustador ele lhe parecia, e sua barba também parecia ser menos azul. Portanto, quando Barba Azul pediu sua mão em casamento, ela aceitou. Ela havia refletido muito sobre a sua proposta e concluído que ia se casar com um homem muito distinto. Foi assim que se casaram e, em seguida, partiram para o castelo no bosque. Vou precisar viajar por algum tempo, disse ele um dia à mulher. Convide sua família para vir aqui se quiser. Você pode cavalgar nos bosques, mandar os cozinheiros preparar um banquete, pode fazer o que quiser. Qualquer desejo que seu coração tenha. Para você ver, tome minhas chaves. Pode abrir toda e qualquer porta das despesas, dos cofres, qualquer porta do castelo. Mas essa chavinha, a que tem no alto uns arabescos, você não deve usar. Está bem, vou fazer o que você pediu. Parece que está tudo certo. Portanto, pode ir, meu querido. Não se preocupe e volte logo. E assim ele partiu e ela ficou. Suas irmãs vieram visitá-la e elas sentiam, como todo mundo, muita curiosidade a respeito das instruções do dono da casa, quanto ao que deveria ser feito enquanto ele estivesse fora. A jovem esposa falou alegremente. Ele disse que podemos fazer o que quisermos e entrar em qualquer aposento que desejarmos, com exceção de um. Só que eu não sei qual é esse aposento, só tem uma chave e não sei que porta ele abre. As irmãs resolveram fazer um jogo para ver que chave servia em que porta. O castelo tinha 3 andares, com 100% em cada ala. E como havia muitas chaves no chaveiro, elas iam de porta em porta, divertindo-se imensamente ao abrir cada uma delas. Atrás de uma porta havia uma despensa para mantimento, atrás da outra um depósito de dinheiro. Todos os tipos de bens estavam ali atrás das portas. E tudo parecia maravilhoso o tempo todo. Afinal, depois de ver todas aquelas maravilhas, elas acabaram chegando ao porão e no final do corredor a uma parede fechada. Ficaram intrigadas com a última chave, a que tinha um pequeno arabesco. Talvez essa chave não sirva para abrir nada. Enquanto diziam isso, ouviram um ruído estranho. Deram uma espiada na esquina do corredor e, com surpresa, havia uma pequena porta que acabava de se fechar. Quando tentaram abrir, ela estava trancada. Irmã, traga sua chave, gritou uma delas. Sem dúvida, é essa a porta para aquela chavinha misteriosa. Sem pestanejar, uma das irmãs pôs a chave na fechadura e agirou. O trinco regeu, a porta abriu-se, mas lá dentro estava tão escuro que nada se via. Irmã, traga uma vela. Uma vela foi acesa e mantida no alto um pouco para dentro do aposento. E as 3 mulheres gritaram ao mesmo tempo, porque no quarto havia uma enorme poça de sangue. Ossos humanos enegrecidos estavam jogados por toda parte e crânios estavam empilhados nos cantos como uma pirâmide de maçãs.
Elas fecharam a porta com violência, arrancaram a chave da fechadura e se apoiaram uma nas outras, arquejantes, com o peito afando. Meu Deus, meu Deus! A esposa olhou para a chave e viu que ela estava manchada de sangue. Horrorizado, usou a saia para limpá-la, mas o sangue prevaleceu. Oh, não! Exclamou. Cada uma das irmãs apanhou a chave minúscula nas mãos e tentou fazer com que ele voltasse ao que era antes, mas o sangue não saía. A esposa escondeu a chavinha no bolso e correu para a cozinha. Quando lá chegou, seu vestido branco estava manchado de vermelho, do bolso até a bainha, pois a chave vertia lentamente lágrimas de sangue vermelho escuro. Rápido, rápido, dê-me um esfregão de crina, ordenou ela à cozinheira. Esfregou a chave com vigor, mas nada conseguia deter seu sangramento. Da chave minúscula transpirava uma gota após outra de sangue vermelho. Ela levou a chave para fora, tirou cinzas do fogão, a lenha, cobriu a chave de cinzas e esfregou mais. Colocou-a no calor do fogo para cauterizá-la. Pôs teia de aranha nela para estancar o fluxo, mas nada conseguiu deter as lágrimas de sangue. Ai, o que vou fazer? Lamentou-se ela. Já sei, vou guardar a chave, vou colocá-la no guarda-roupa e fechar a porta. Isso é um pesadelo, tudo vai dar certo, e foi o que fez. O marido chegou de volta exatamente na manhã do dia seguinte e entrou no castelo já procurando pela esposa. E então, como foram as coisas enquanto eu estive fora? Tudo ocorreu bem, senhor. Como estão minhas expensas? Trovejou o marido. Muito bem, senhor. E como estão meus depósitos de dinheiro? Rosnou ele. Os depósitos de dinheiro também estão bem, senhor. Então, tudo está certo, esposa? É, tudo está certo. Bem, sussurrou ele, então é melhor devolver minhas chaves. Com um relancear de olhos, ele percebeu a falta de uma chave. Onde está a menorzinha? Eu a perdi. Eu a perdi. Estava passeando a cavalo, o chaveiro caiu e eu devo ter perdido uma chave. O que você fez com ela, mulher? Não me lembro. Não minta para mim. Diga-me o que você fez com a chave. Ele tocou seu rosto como se fosse lhe fazer um carinho, mas em vez disso a segurou pelos cabelos. Sua traidora, rosnou jogando-a ao chão. Você entrou naquele quarto, não entrou? Ele abriu o guarda-roupa com brutalidade e a pequena chave na prateleira de cima havia sangrado, manchando de vermelho todos os belos vestidos de seda que estavam pendurados. Chegou a sua vez, minha querida, berrou ele, arrastando pelo corredor e pelo porão adentro até pararem diante da terrível porta. O Barba Azul apenas olhou para a porta com seus olhos enfurecidos e ela se abriu para ele. Ali jaziam os esqueletos de todas as suas esposas anteriores. Vai ser agora, rugiu ele, mas ela se agarrou ao batente da porta sem largar, implorando por clemência. Por favor, permita que eu me acalme e me prepare para a morte. Conceda-me 15 minutos antes de me tirar a vida, para que eu possa me reconciliar com Deus. Está bem, rosnou ele. Você tem seus 15 minutos, mas prepare-se. A esposa correu escada acima até seus aposentos e determinou com que suas irmãs fossem para as moradas do castelo. Ajoelhou-se para rezar, mas em vez de rezar, gritou para as irmãs: Irmãs, irmãs, vocês estão vendo a chegada dos nossos irmãos? Não vemos nada, nada na planície nua. A cada instante ela gritava para as moradas: Irmãs, irmãs, estão vendo nossos irmãos chegando? Vemos um redemoinho, talvez um redemoinho de areia bem longe. Enquanto isso, Barba Azul esbravejava para que sua esposa descesse até o porão para ser decapitada. Irmãs, irmãs, estão vendo nossos irmãos chegando? E gritou ela mais uma vez. O Barba Azul berrou novamente pela esposa e veio subindo a escada de pedra com os passos pesados. Estamos vendo nossos irmãos, exclamaram as irmãs. Estão aqui e acabaram de entrar no castelo. O Barba Azul vinha pelo corredor na direção dos aposentos da esposa. Vinha apanhá-la, gritou ele. Suas passadas eram bem pesadas. As pedras no piso se soltavam e a areia da argamassa caía esfarinhada no chão. No instante que Barba Azul entrou nos aposentos com as mãos esticadas para agarrá-la, seus irmãos chegaram,
galopando pelo corredor do castelo, ainda montados, entrando assim no quarto. Ali eles encurralaram o Barba Azul, fazendo com que saísse até a balaustrada, e ali mesmo, com suas espadas, avançaram contra ele, golpeando e cortando, fustigando e retalhando até derrubá-lo ao chão, matando-o afinal e deixando para os abutres o que sobrou dele. Bom, aqui foi a história, né, essa história do Barba Azul. E agora eu vou trazer aqui a interpretação da autora, o que ela fala dessa história, certo, do Barba Azul. Ela diz assim que o Barba Azul ele é o carcereiro, né? Ele é o predador, ele é essa força destrutiva, né, da psique. Ele é o que faz com que as mulheres percam, né, exatamente os seus poderes instintivos, certo? Ela diz que ele representa assim um ser que fica à espreita, né, que está sempre à margem da vida da mulher, esperando uma oportunidade de atacar, né? E que muitas mulheres que a procuram, né, no seu consultório, elas falam de sonhos, né, com personagens parecidos com o Barba Azul, certo? Então, ela vai dizer que o Barba Azul, na história, ele é um mágico fracassado, certo? É como na história do Ícaro, semelhante à história do Ícaro na mitologia grega, né? Que mandou fazer asas e as asas, o pai dele construiu para ele asas e ele voou alto demais e as asas derreteram ao sol, né? O Barba Azul se assemelha a isso, certo? Fazendo com que caísse a terra, né? Ele vai dizer que o Barba Azul também se assemelha no folclore àqueles aprendizes de feiticeiro, né? Que se aventuraram além do nível dos seus conhecimentos, que tentaram transgredir a natureza, né? E foram punidos. São aqueles que desejam o poder, que desejam a superioridade sobre os outros, né? Que sofrem de uma inflação psicológica e desejam ser mais sublimes do que o inefável. É aquele que controla, né? Ele que tenta controlar as forças da natureza, certo? São os magos que tentam controlar as forças da natureza. E aí tenta fazer com que se volte ao seu favor, a sua necessidade de poder, de superioridade sobre as coisas, sobre os outros. E ele é sempre castigado, certo? E ela vai dizer que o problema do Barba Azul é que ele, em vez de alimentar a luz das jovens forças femininas, da psique, né? Em vez de alimentar essas forças, ele prefere destruí-las, né? Então, ele passou a viver em perseguição, certo? Na busca de quê? Da luz dos outros. Ele queria reunir uma quantidade enorme de almas, né? Para poder acender a sua chama, né? Para acabar com suas trevas e sua solidão. Mas não, né? Ele não pegava essa luz para alimentá-lo, mas para destruí-la, né? Como ela fala, a luz dos outros. Ele é aquele que gosta de mostrar a superioridade, né? Em relação às coisas, às pessoas, e se acha superior, né? Então, ela diz aqui que é necessário conhecer o predador, né? Esse tipo de predador. Que conhecer ele significa tornar-se um animal maduro e pouco vulnerável à ingenuidade. É necessário rastrear, né, o predador, né? Porque o predador, ele percebeu logo que a filha mais nova, ela poderia se tornar uma presa, né? Ele fica rastreando as suas vítimas para ver qual poderia ser a sua presa. E ela é capturada pelo seu inimigo interior, né? Mas a história fala que ela escapa, né? Ela foge, se torna assim mais sábia, mais, digamos, mais forte.
E aí, né, ela vai dizer, a irmã mais nova é o potencial criativo da psique, que está se aproximando de uma vida reprodutiva, uma vida exuberante, né? E o predador vê essa vida, né? E ele quer destruir, certo? E ela poderia ter essa vida exuberante, mas aqui ocorre um desvio. Por quê? Porque ela encontra um predador, certo? Ela vai dizer, esse é um conto para todas as mulheres, né? Tanto as jovens como as mulheres velhas, pois tem muitas mulheres que são capturadas por essa força destrutivas e ficam acuadas por décadas a fio. Então, a irmã mais nova concorda em se casar, né? Ela concorda, né, em se casar porque nos contos de fada e também na vida, muitas vezes o casamento, ele simboliza um status social, né? Mas ela, no início da história, ela desconfiou do Barba Azul, né? Só que bastou uma diversão no bosque para que ela descartasse a sua intuição, né? Vivemos na história, para que ela descartasse a sua natureza selvagem que estava rastreando o predador, né? E aí a autora diz que ela é como um filhote de lobo sem a mãe, né? Que sai aí rolando na grama, né? E não percebe o lince que está à espreita para devorá-lo, né? O lince de 50 quilos que está à espreita para devorá-lo, né? Ela diz que na vida selvagem, entre os lobos, né? Quando a mãe deixa os filhotes para ir caçar, os pequenos tentam ir atrás dela, mas ela não deixa, né? Ela empurra eles de volta para a toca, ela investe contra eles, ela apavora os filhotes, ela rosna para que eles voltem, né? Ela é agressiva com eles para que eles voltem para a toca, pois ela sabe que eles não estão preparados para perceber os predadores, né? E sim, que com o tempo eles estariam, e ela iria ensiná-los, certo? Ela iria mostrar, né? Para que eles aprendam a se proteger. Ela diz, então, que as mulheres deveriam ter uma iniciação semelhante, certo? A irmã mais nova, ela é seduzida não só porque ela é ingênua, né? Porque não teve ninguém que a mostrasse sobre os predadores, né? Mas também ela se deixa levar pelos prazeres do ego, né? Que além do status social do casamento, é deixado levar por um momento de alegria, né? Como foi o passeio no bosque, onde eles saíram cavalgando cavalos com sinos, por um fetiche, né? Por uma fantasia, uma vontade de se sentir especial, fantástico. E assim, misturado com ingenuidade, a mulher se torna presa fácil, certo? Então as mulheres, e além disso, ela vai dizer, certo, que as mulheres são criadas desde de crianças, são ensinadas, né, a fantasiar, a adorar, né, tudo, né, adorar todo tipo de esquisitice, mesmo que essas esquisitices sejam desagradáveis, né. As mulheres, de uma certa forma, elas não são criadas para perceber o predador, mas para serem boazinhas, né, e não escutar a sua intuição. Então, no conto, até mesmo a mãe foi cúmplice, né? A mãe levou as filhas, né, para passear. Ela vai ao piquenique, ela não diz nenhuma palavra de cautela, né, na história para as filhas. As irmãs mais velhas mostram uma percepção em relação ao Barba Azul, certo? Pois mesmo depois do passeio paradisíaco, né, elas têm medo, elas não romantizam, né, como a mais nova. Então, quando a mulher ela é iniciada, certo? Quando ela se torna selvagem, a mulher selvagem, ela escuta a mulher selvagem, ela presta atenção às irmãs mais velhas, né, que é o seu lado intuitivo, certo? Então, o Barba Azul, ele prossegue com o seu plano, né, que era, e aí ele instrui a esposa para se comprometer psiquicamente, certo? Faça o que quiser, sugere ele.
ele sugere uma falsa sensação de liberdade. Por quê? Porque ela não pode fazer tudo, ela pode fazer tudo no território dele, certo? Não é permitido conhecer tudo, não é permitido conhecer a natureza do predador, certo? Embora no fundo ela sabe. Então a mulher ingênua concorda em permanecer na ignorância. Ela é facilmente... Por que ela concorda? Porque muitas vezes ela vai dizer a mulher é seduzida pelo conforto, né? Pelas promessas de prazeres, por ascensão social, status, né? Aquilo que ela vai mostrar aos amigos, né? À família. E aí ela se compromete a viver assim, né? Numa vida falsa, onde a liberdade ela é comprometida. E o Barba Azul proíbe a jovem de usar a única chave que ia mostrar a verdade, né? Mostrar-lhe a verdade, que é a natureza dele, certo? Mas ele a proíbe de ir atrás, de saber que porta a chave abre, né? Ou seja, ele arranca dela o que tem de selvagem, que é os seus instintos, que é a sua curiosidade, seu instinto natural de ser curiosa, certo? E se ela não usar a chave, ela estaria renunciando aos seus próprios instintos naturais, femininos, né? Ao seu espírito. Quando ela resolve ir atrás, abrir a porta, né? Ela escolhe a vida, certo? E a autora vai dizer, tem alguns pensadores no campo da psicologia que vão atribuir a curiosidade feminina a uma conotação negativa, certo? E a curiosidade masculina a eles vão chamar de investigativa, né? E a feminina é negativa, a curiosidade feminina é negativa. E ela vai dizer, na verdade, a curiosidade feminina é o acesso à intuição, aos pressentimentos, é o que dá acesso à força feminina, certo? São os instintos que as irmãs mais velhas possuem desenvolvido, certo? É o que há de selvagem, a curiosidade. Descobrir o que existe no quarto é fundamental, né? Conhecer o monstro é fundamental. Então, a porta é uma barreira psíquica, né? Ele vai dizer, impedindo que tomemos conhecimento do que, afinal, já se sabe. Porque a pessoa não quer abrir a porta, porque sabe que vai ter uma surpresa desagradável, então se recusa a ver, certo? Então, é necessário, para derrubar esse obstáculo, fazer o quê? As perguntas. É importante questionar, pois se existe algo proibido, é urgente conhecer. Então, embora a jovem tente seguir as ordens do predador e concorde em manter a sua ignorância acerca do segredo, ela só vai conseguir agir assim por algum tempo. Claro, ela tem a chave, ela tem a pergunta. E a chave não para de sangrar, mostrando que tem uma coisa errada, certo? O sangue é a energia vital indo embora, certo? Ela não vai parar, essa chave não vai parar de sangrar até que ela aprenda a reconhecer a natureza destrutiva do predador, certo? Então, quando ela abre essa porta, ela encara o quê? Ela encara que seus sonhos, certo? Suas ideias, seus sentimentos, seus desejos, eles foram aquilo que era promissor, a sua vitalidade, certo? Que ela tinha um dia, foi destruída, né? E assim, ela vai dizer, sentem um esgotamento, como o sangue que sai na chave, né? Dá uma anemia, um esgotamento, uma fraqueza. Ela tenta limpar o sangue, né? Ela tenta esconder isso, mas há um esvaziamento da sua vida, da sua vitalidade, da sua vida criativa, certo? A sua alma, esse sangue não é o sangue menstrual, é a artéria da alma, certo? Ela percebe que está perdendo energia. Ela não consegue mais realizar seus desejos. O sangue, nesse caso, né, ele é um esgotamento, né, da sua alma. Então, ela tenta
enxugar o sangue com o vestido, né? O vestido é o que a pessoa mostra, com uma persona, com uma máscara, né? É aquilo que ela mostra ao mundo, às pessoas, aos amigos, né? À família. Ela tenta esconder através de uma fachada, só que não dá mais para esconder, porque a chave, ela chora sangue, né? Ela não consegue mais resolver as dificuldades, porque ela conheceu a Câmara da Morte, né? Os seus sonhos destruídos, a sua potência destruída. Então, a mulher ingênua precisa encarar o que ocorreu, né? O que o Barba Azul, ele é um assassino, né? Certo? E ele assassinou todas as esposas curiosas, toda a criatividade feminina, todo o instinto feminino. O predador é agressivo ao armar emboscada, né? Para a natureza selvagem da mulher. E a autora, ela conta uma história no texto, né, de uma jovem mulher que gostava de usar um belo vestido e sair caminhando por uma avenida, olhando vitrines e se sentindo elegante. Entretanto, um dia ela se casou com um homem do campo e foram morar no campo. Ela trouxe essa história para dar um exemplo, né? E a mulher começou a definhar na sua elegante casa do campo, na sua fazenda, certo? Com todos os seus filhos certos, com seu marido perfeito, né? A vida dos sonhos. Então, mas ela não tinha mais tempo para suas frivolidades, pois tinha muitos serviços domésticos. Ela não tinha mais tempo para sua natureza. Um dia, lavou o chão da cozinha, vestiu a sua melhor roupa, colocou seu velho chapéu na cabeça e se matou com um tiro de espingarda do marido na boca, né? Então, a autora diz: não tenham medo de investigar, certo? Não tenham medo de ver. Não tenham medo de perceber o que ocorreu com a sua vida, aquilo que foi contra a sua natureza. Então, a mulher selvagem, ela não tem medo de ver a morte, ela não tem medo de ver as trevas, ela não tem medo do escuro. Ela não tem medo das vísceras, dos dejetos, da podridão, do fedor e do sangue. Ela não tem, certo? Ela consegue ver, ela consegue suportar e ela consegue se curar. É isso que a irmã mais nova na história está aprendendo. A autora vai dizer: ela se torna capaz de ver e suportar o que vê. O Barba Azul, ele tem essa função destrutiva, né, de matar, desmembrar, até resumir a natureza feminina, sua natureza, a ossos. Ele rouba a beleza, a vitalidade, a luz, o amor, a natureza e a criatividade e a capacidade de agir em própria defesa da mulher, né? Então o conto nos mostra, continuando: seguir os corpos, reconheça a morte por trás de uma fachada de prosperidade, né? Então, tendo perdido a ingenuidade, ela se tornou astuciosa. Ela pede um tempo para se compor. Ela deixa de ser o amor de pessoa que se adapta a tudo e passa a ter um olhar suspeito. E percebe que foi presa por muito tempo. Enquanto isso, o lado predatório tenta bloquear os caminhos da fuga, né? E se torna perigoso, assassino. E ela mesmo cansada, ela tem que lutar. Ela diz que se nesse momento de cansaço ela for dormir, seria a morte certa, né? E aí ela foge, ela invoca os seus irmãos, né? Seus irmãos psíquicos, que são sua natureza instintiva, né? Que são seus elementos mais agressivos. São seus elementos masculinos. Ela chama seus irmãos. São a força interior, são a força masculina, né, interior às mulheres, que faz com que ela haja, né, que ela lute, que ela mate. A mulher pede ajuda à sua energia masculina, interna, né? A autora vai dizer que na psicologia junguiana ela vai chamar essa força de ânimos. E quando o ânimos está, digamos assim, numa posição saudável, né, na mulher, ele ama a mulher na qual reside e ajuda a mulher a realizar qualquer coisa no mundo. Assim, a mulher consegue trazer o seu trabalho criativo ao mundo. E no último estágio da história,
o corpo do Barba Azul é desmembrado, né, deixado para que os devoradores de carne o comam, né, que são os corvos, né, os pássaros marinhos. Ela vai dizer que nos tempos antigos havia os chamados devoradores de pecados, né, que eram os espíritos dos pássaros que assumiam os pecados e os dejetos humanos, né, para que as pessoas pudessem ser purificadas. E esse ato de devorar pecados tem a finalidade de tirar os elementos destrutivos, predatórios da nossa psique, esgotando a sua força, né? E aí, no transcorrer dos tempos, há uma sensação mítica, né, que ela vai dizer, de que é uma forma de expurgar as trevas do inconsciente coletivo de todos os seres humanos, certo? Que é o lugar onde reside o predador. Ela vai dizer que sim, certamente, né, os restos do predador irão retornar, certo? Eles vão se levantar novamente. Mas dessa vez, para a mulher selvagem, ele é reconhecido, né? Ela pode enxergar ele, certo? E assim ele será reduzido na sua força. O predador serve para erradicar o que deve morrer na vida da mulher, certo? Então, a autora vai dizer que na história do Barba Azul, vemos uma mulher que cede aos encantos do predador, que acorda para a realidade e foge. O conto trata de uma transformação, trata de um insight para expulsar o predador, certo? E ela diz que para expulsá-lo é necessário que se fale, certo? Que escute sua natureza instintiva, que sinta o seu cheiro, que o reconheça, certo? Que o veja, que aprenda a perceber o movimento do predador, certo? E diz que quando as mulheres têm os seus instintos danificados, ela não percebe o predador, ela não percebe a sua presença. Isso ocorre porque a mulher tem os instintos prejudicados ao longo do tempo, né? Quando são ensinadas a serem boazinhas, né? A fechar os olhos aos maus tratos. Quando a mulher ela está sendo ameaçada, é imprescindível, ela vai dizer, fixar um limite, certo? Não perceber, não permitir intromissões na sua vida por muito tempo, certo? A mulher, ela reconhece o que está errado e ela tem condições de empurrar o predador de volta para o seu devido lugar. Bom, gente, aqui a história, certo, é uma história que trata, sim, da mulher, né? Mas também trata da história dos homens também, são possivelmente relações abusivas e tá em todas as situações, eu acredito, né? Que podem ser pessoas da família, pode ser locais de trabalho, e também relacionamentos, casamentos abusivos, né? Muitas mulheres até morrem, né? Chegam a morrer quando se casa com Barba Azul, né? Ok, gente? Pois eu finalizo aqui com essa história e logo estarei com a próxima. Eu agradeço por quem assistiu. Muito obrigada.